Olá, caros companheiros, colegas de profissão, pesquisadores, alunos, professores que estão participando desse web seminário de Educação e Tecnologias da Universidade Estadual de Minas Gerais, que é um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Luana Vinci, eu sou professora do programa de mestrado em Educação e Tecnologias da Uninter aqui de Curitiba, no estado do Paraná, e nós trabalhamos com algumas linhas que estão muito conectadas com os eixos que estamos trabalhando aqui nesse evento online. Uma delas é a formação em contexto e a prática do professor neste século XXI. Como que os professores estão sendo preparados e como que os professores estão agindo de forma coerente com o que a sociedade espera, mas não só a sociedade, mas sim os alunos e as especificidades desses alunos. Vamos conversar nesses próximos 20 minutos um pouco sobre essas especificidades, esta prática do docente e essas normativas que são tão fundamentais no uso das tecnologias na educação. Bom, o primeiro ponto que nós sempre discutimos aqui no nosso grupo de pesquisa é a questão do que nós temos que considerar como tecnologia, né? Como que nós vamos saber se os professores estão usando de forma correta tais recursos, se nós não sabemos exatamente que recursos que são esses inovadores? Bom, então vamos trabalhar alguns conceitos aqui. O primeiro conceito é esse conceito de tecnologia. Eu gosto muito do conceito do filósofo Vieira Pinto, no qual ele fala que nós não estamos numa era tecnológica, que nós somos seres tecnológicos. E ele faz uma referência muito interessante de como que os professores, de como que as pessoas, elas sempre utilizaram de recursos para otimizar, para melhorar a sua prática de vida. Então, se nós recordarmos, o homem, na época das cavernas, nós já utilizávamos de pedra. Imagine, chegou um momento que nós caçávamos com as nossas próprias mãos, mas nós sentimos a necessidade, anotem essa palavra que é muito importante para o conceito de inovação pedagógica, para a questão de tecnologia na sociedade, é a questão da necessidade. Então, o homem lá, ele sente a necessidade de usar alguma ferramenta que melhore a sua ação na caça. E nisso ele pega pedras, ele afia pedras, ele lasca a pedra e ele faz uma extensão do seu corpo para a utilização desse recurso em prol da melhoria da sua qualidade de vida. E ao longo de todo esse período da evolução humana, nós sempre utilizamos de recursos para a otimização da nossa qualidade de vida. Ou seja, tecnologia são aquelas maneiras, formas e recursos que nós podemos otimizar a nossa própria, as nossas ações do cotidiano. Então, é importante considerar que tecnologia, nesse sentido, ela pode ser digital ou não. Mas nós vamos separar para essa conversa apenas os recursos que são digitais. E esses recursos digitais, eles podem ser uma grande base do que nós chamamos de TIC, das tecnologias da inovação e comunicação. Claro que lá na base do Vieira Pinto, nós podemos considerar uma cadeira como uma melhoria, como um recurso que nós usamos para melhorar a partir do momento que nós sentimos a necessidade de sentar. Nós sabemos, isso já é fato e bastante falado na área da educação, que os recursos das tecnologias da informação e comunicação não foram os primeiros recursos tecnológicos a serem instalados em escolas. Nós temos as próprias carteiras, as próprias mesas, o quadro negro, o giz, lápis. São recursos que, a partir das necessidades de tanto de alunos e de professores, nós fomos utilizando ao longo dos tempos. Mas nós precisamos falar
do que ganha esse grande boom no século XXI, que são realmente essas tecnologias digitais. No século XX, já foi uma grande expansão a questão da utilização do rádio, da TV, como todo mundo sabe. Talvez eu, você, todos nós já fomos alfabetizados, nós já fomos estudantes usando algum tipo de recurso que seja digital ou tecnológico, no sentido de ter a eletricidade movendo esses recursos. Eu mesmo lembro de muitas atividades com música, e música a partir do vinil e depois de fitas, cassetes e depois de CDs. Eu mesmo, enquanto docente da educação básica, era uma premissa, pelo menos uma vez na semana, uma vez quinzenalmente, eu trabalhava com a música para alfabetização, porque é o princípio básico do movimento infantil, e a gente sabe que é questão motivadora nisso. Mas o que ganha essa visibilidade, apesar de todo mundo falar do computador, não foi só o computador, foi um artefato específico digital que ganha toda essa mudança e faz nós falarmos tantos das questões digitais na educação, que é a internet. A internet foi o grande boom na virada do século XX para o século XXI na questão social. Claro que o computador, a organização de dados, a sistematização desses dados em conteúdos digitais, ele ganha bastante visibilidade. Mas o que populariza tudo isso é a internet, é esse encurtamento da distância entre as informações de forma global a essas nossas especificidades do trabalho do dia a dia, certo? E foi a partir da internet que muitos autores e muitos institutos e organizações a nível global falam muito sobre essa intensificação das tecnologias digitais na educação, porque a internet ela populariza a questão do acesso. É a partir da internet, quando ela se torna efetivamente, ali na virada do século, que ela se torna popular, todos teremos e teríamos acesso a essa internet, nós mudamos alguns modos de ser e agir entre pessoas e entre instituições. Com a internet, é uma coisa bastante importante para falar, sempre quando nós conversamos, sempre tem aquela questão do senso comum. Nossa, será que sempre tivemos tanto raio na nossa região como atualmente? Será que sempre teve essas catástrofes nacionais, Estados Unidos, na Ásia, como tem nos últimos anos? Talvez tenha tido sim. A única diferença é que nós não tínhamos acesso a essas informações. E tendo esse encurtamento do acesso às informações, isso se intensifica tanto na realidade adulta, mas também na realidade infantil e adolescente, lá na educação básica. Ou seja, se a sociedade muda com esse acesso às informações, não seria justo e não seria óbvio até que a escola, sendo um dos pilares dessa educação, também não se sentisse pressionada ou motivada a trabalhar com essas questões digitais nesse sentido. Mas como que nós, professores, como que nós, profissionais da educação, vemos essa questão da introdução desses recursos? E com a internet vem muitos aparatos dessas especificidades. É importante nós falarmos que, se a tecnologia é aquela base de melhoria da qualidade, para suprir as nossas necessidades de forma geral, é importante nós falarmos que também, com essa questão do acesso à informação e que dessa generalização dos dados que a internet promove, nós temos a mercantilização disso tudo. Nós, hoje em dia, temos muitos aparelhos e muitos aplicativos que nos fazem
perguntar todos os dias: será que eles são realmente necessários para as nossas necessidades? Será que eles foram, organizados, estruturados, inventados a partir da necessidade nossa social e pessoal? Talvez não. Talvez falar ao telefone, de forma mais barata e mais instantânea que a internet promove, é uma necessidade a partir dessa globalização da sociedade no final do século XX e nesses 17 anos do século XXI. Mas, talvez, claro que empresas grandiosas, elas fazem essa intensificação marqueteira para que nós sejamos, pressionados a pensar que necessitamos dessas ferramentas. E talvez não é bem por aí, mas isso cabe a cada um de nós, refletirmos sobre as nossas necessidades reais do dia a dia, com a utilização do que nós utilizamos como recursos, digitais nesse sentido. E essa especificidade traz essa reflexão. Como que nós, docentes, podemos saber se é realmente necessário utilizar esses recursos e de que forma esses recursos podem ser utilizados, né? Então, para isso, eu sempre utilizo uma base teórica muito intensa e que eu gosto muito, que é do David Alzubel, da aprendizagem significativa. Na aprendizagem significativa, nós temos que ter essas nossas especificidades pessoais, as nossas experiências ao longo da nossa vida e o que nos fez termos as ações que nós temos hoje e as especificidades que nós temos a partir das nossas vivências, o que fiz todo esse aglomerado de experiências pessoais já vividas, já realizadas, podem ser os alicerces para as nossas ações futuras. Então, com isso, é bastante importante, o professor, primeiro passo, é o professor entender em que local ele está atuando e como que são as pessoas que estão interagindo com ele. Importante considerar que nesse contexto do século XXI, eu gosto muito de expressar que eu não acredito que o professor é só o mediador, como toda a literatura dessa temática fala. O professor no século XXI, ele tem um papel um tanto mais poderoso do que só mediar. Nós, enquanto docentes, nós temos que ser quase um filtro do senso comum para o saber científico, porque essas informações com a internet, com os aplicativos móveis, elas são muito ágeis, elas são velozmente adquiridas por todos no contexto social. E daí quem faz um conteúdo sair desse senso comum da internet e virar um conhecimento curricular mais organizado, estruturado e que faça sentido para aquelas experiências dos alunos e do professor que ali está, né? Então, claro que é o professor. E nisso faz sentido o que o Paulo Freire falava: ninguém se torna um professor numa plena terça-feira, às 4 horas da tarde. Não funciona assim. Nós temos que estar preparados para trabalhar com esses recursos que fazem essas informações chegarem. E é importante nós, enquanto docentes, estarmos conscientes que os tempos e os espaços que a internet e que esses aplicativos digitais eles nos promovem são diferentes daqueles analógicos de 50, 100 anos atrás. O tempo hoje ele é muito corrido. Por exemplo, quando me deram o desafio de fazer esse vídeo com 20 minutos falando sobre as práticas significativas docente no século XXI e os tempos e os espaços diferentes, eu falei, poxa, é muito pouco tempo. Mas a partir do momento que a gente liga uma câmera, que a gente se organiza aqui, a gente vê, poxa, não é tão pouco tempo falar para uma câmera 20 minutos. Os tempos e os espaços são diferentes. Não significa que eles se movem
de forma mais intensa. Não, mas a utilização desses recursos para encaixarmos nesses tempos são diferentes. E daí nisso entra a questão da significância que o Ausubel falava, mas num propósito que nós, docentes, sabemos que é uma das nossas funções, que é o planejamento. Então, para nós fazermos a prática significativa com todos esses recursos, com todas essas informações, para elas serem diferentes e diferenciadas na questão da melhoria da qualidade da aprendizagem dos alunos, mas não só dos alunos, da nossa aprendizagem enquanto ser humano que está sempre em desenvolvimento a partir das suas informações, nós temos que planejar. Então, aí entra uma conta básica para todo mundo que fez alguma formação inicial na área da docência, que é aquele planejar, aplicar e avaliar. Mas, para isso, nós temos que diagnosticar as necessidades. Talvez, no nosso espaço de trabalho, nós temos que ampliá-lo e sair um pouco da casinha e da caixinha das 4 paredes da sala de aula. Entendermos que essa própria internet, esses próprios recursos móveis, eles são uma das principais bases da linguagem do aluno do século XXI. Vamos lembrar aí o Prensky falando dos lativos digitais. Claro que sim, porque esses alunos, essas pessoas que nos são confiadas para ajudar no desenvolvimento delas, eles já são seres que não conhecem outra forma de linguagem, de ser e viver sem esses recursos. Então, se eles têm essa maneira, essa linguagem, nós também temos que saber falar a linguagem dos alunos. E o planejamento, ele serve como o principal norte nesse sentido. Um planejamento bem organizado faz com que o professor entenda qual é o tempo, o time dessa aprendizagem, dessa aquisição de diferentes fontes dos alunos do século XXI, mas também esse espaço que ele sai só do espaço da interação que a gente chama de face-to-face, que é essa interação pessoa cara a cara, pessoa a pessoa. Nós temos que considerar que um computador, que um meio de comunicação veloz como a internet e como os meios móveis, eles são, como celulares e afins, eles são um dos principais elos dessa relação que ela pode ser intensificada. Eu lembro muito aqui a questão do Instituto dos Professores Americanos, dos Educadores Americanos, quando eles falam dos 4 Cs. Para nós sabermos que a aprendizagem significativa, que essa aprendizagem ela pode ser de verdade modificadora e transformadora das ações, é preciso nós considerarmos que essas tecnologias elas trabalham com a comunicação, ou seja, como que os professores, alunos e família e sociedade interagem e se comunicam, como que é essa transformação das informações em bases do conhecimento científico. É importante que nós sejamos criativos na questão da aplicação dessas informações. Não basta só transmitirmos esse conteúdo, mas transmitirmos de forma que seja motivadora. A questão principal, ao meu ponto de vista, é o C da criticidade, que hoje em dia a educação e a sociedade não suportam mais apenas opiniões, mas sim opiniões embasadas, relacionadas e que de verdade possam ser um ponto, a partir desse ponto, que seja uma linha de transformação social. E a última é a colaboração. Como que nós, professores, podemos ajudar nessa questão da colaboratividade, da aprendizagem colaborativa, que não é só aprendizagem por projetos, por temáticas, onde o professor de língua portuguesa trabalha com o professor da matemática num tema do Dia da Árvore. Não pode ser assim. Nós temos que ver quais são as nossas competências e as nossas facilidades e as nossas especificidades no dia a dia que possam ser
na forma de um quebra-cabeça, de um Tetris, que nós conseguimos trazer as especificidades, as facilidades dos companheiros. Mas é importante falar que a aprendizagem colaborativa, ela não essa é uma aprendizagem por pares, não somente entre professores e professores. Nós temos que considerar que para existir uma prática pedagógica significativa no século XXI, mais do que nunca antes, nós temos que ter a colaboração entre os gestores, entre os professores, entre os alunos, entre os familiares. E de uma vez por todas, nós temos que suprir o que o Dewey falou muito lá em 1930. Nós temos que falar sobre como trazer a sociedade aonde alunos e professores vivem e atuam para dentro da escola, porque a escola é um desses pilares sociais. Eu coloco essa discussão, à tona, para que nós conversemos mais e me coloco à disposição para o que se fizer necessário. Vamos conversar sobre como que essas ferramentas do século XXI, elas podem ajudar na melhoria da compreensão do que é um tempo, do que é um espaço e de como que a aprendizagem, nesse sentido, pode ser realmente significativo, sendo ela online ou não. Muito obrigada.